Ok. Muito bem, vamos ver se está fluindo tudo bem aqui. Aparentemente agora estamos ao vivo. Tá com certo delay. Muito bom. Estamos ao vivo agora, estava testando ali. E aí, pessoal, então quero cumprimentar já todos pouco antes de uns minutos de começar. Quem está aí, temos ainda poucas pessoas, o pessoal deve estar entrando agora que começou a live de vez. E cumprimentar o professor Edgar, é muito bom receber o senhor novamente aqui, professor. Prazer estar com vocês, William. E como está seus dias agora nessa quarentena, professor? Já tomando algumas aulas? Ou... Olha, a gente na PUC do Rio não parou, né? Mas aqui também não. Trabalhando desde março e foi um mutirão, né? Para passar do regime presencial, que todo mundo estava acostumado, para esse não presencial. Mas eu diria que acho que o corpo docente, em sua grande maioria, está habituado. Agora a vida mudou muito, né? Sim. Eu acho que eu nunca participei de tanto evento concentrado na minha vida como agora, porque a gente não precisa mais pegar um avião, né, ir para um hotel. Quer dizer, basta você ter o que dizer e encontrar uma janela que seja de uma tarde ou de uma manhã. Enfim. Inclusive, as fronteiras estão totalmente abolidas, né? A gente convida gente de fora do Brasil e fala para fora. É uma economia muito nova, assim, da produção acadêmica. Vamos ver o que acontece quando as coisas voltarem, não vou chamar de normalidade, mas ao contato, né, presencial. Eu tenho a impressão que isso aqui que a gente está fazendo veio para ficar, para dividir o espaço com aquilo que a gente fazia antes, né? Eu não sei direito como vai ser essa simbiose futura, mas vai existir no caso. eu não vejo como, né, não, para parar de existir. Pois é, eu acho que alguns eventos assim, tipo online e tudo, estão sendo bem produtivos, embora eu não veja a mesma produção na aula em si. A aula online, pelo menos no caso por aqui, está sendo muito, muito menos produtiva que normalmente. Eu tenho, não vou dizer que é a mesma coisa, mas eu com questões de cargos administrativos, meu regime, né, meu contrato com a PUC do Rio, prevê que eu dê apenas um curso por semestre. Então, semestre passado eu fiquei na graduação e esse semestre eu estou na pós-graduação. E eu tenho dado as minhas aulas normalmente, inclusive as aulas de pós-graduação são aulas de 3 horas. Aí tinha toda uma conversa, é muito cansativo, porque ninguém aguenta, muda completamente a economia temporal. E aí você começa a ler para cá, ler para lá, e depois você quer saber de uma coisa? Deixa eu perguntar para os alunos o que eles acham, né? Se quiser parar, para. Se quiser fazer intervalo, faz. Né? Se quiser fechar a janela, fecha. Se quiser abrir a janela, abre. E a gente vai meio que negociando, e tem dado muito certo, assim. Eu te confesso que é novo, né? Tem coisas, obviamente, que eu faria se a aula fosse presencial e eu não faço. Lá a gente usa a plataforma Zoom, né, em vez do Meet. Porque comprou aí uma assinatura dessas corporativas do Meet, né? Do Zoom, desculpa. Mas tem outras coisas que, por exemplo, essa possibilidade de compartilhar a tela, lá no caso do Zoom, que eu estou muito familiarizado com as ferramentas, a gente faz misérias, entendeu? Os próprios alunos compartilham tela, compartilham suas notas, e
os outros podem interferir naquilo que eles estão produzindo. E, enfim, acho que a gente tem que ter um pouquinho de espírito de aventura também, porque já é tudo tão trágico, tão doído, né? Já são É um bom tantas ponto. perdas, né? Que se a gente não Realmente. tiver um pouquinho de fair play. Fair play. Mas enfim, vamos começar então. Só uma coisa, acho que uma semana o pessoal ainda tá talvez esquecendo, assim, e a gente tá recebendo nos formulários lá esses comentários. Relação aos certificados, pessoal. A gente vai entregar, né, antes da palestra do Jacóia. Muito prometo, até a palestra do Jacóia vocês já vão ter os certificados. Vai ser um certificado, porque vários está dando muito problema. Daí, por que antes da palestra do Jacóia? Porque se tiver que resolver um problema, a gente quer resolver com o semestre funcionando. Porque depois da palestra do Jacóia, ou mais ou menos durante ali, vai estar rolando uma semana acadêmica, daí semana mesmo, assim, entre o pessoal de filosofia, de história. Estamos em planejamento por enquanto, mas por essas aventuras, a gente um encontro antes vai ser enviado todos. Então, quem está com dúvida ainda, por que não foi entregado, saibam que é por isso, então relaxem, tá bom? Agora vou passar a palavra ao Miguel, se ele tiver alguma coisa para falar, ou se não, professor, a aula é sua. Daí. É isso aí que o Will falou, gente. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí no YouTube. Nós, até o final do curso, a gente pretende fazer, quem sabe, algumas sessões de comunicações de trabalhos de vocês, em que a gente agregue todo mundo no Meet para ir conversar e tal. Vamos ver se a gente faz, além dos encontros com os professores, uns 2 ou 3 dessa forma do Meet. Então é uma ideia que a gente tá pensando, quero ver o que vocês acham. E não esqueçam de fazer o formulário, né, em todas as aulas para ganhar presença, que daí nós vamos entregar o certificado para vocês antes dessa palestra do Giacoia, ou até mesmo antes do último encontro, né, que vai tratar do parágrafo 42. Então, acho que é isso. No mais, eu passo a palavra para o professor Edgar, que hoje nós vamos discutir o 28, 29 e 30. Tá bom, Miguel. William, obrigado a vocês dois. Enfim, mais uma vez, parabéns pela ideia, né? Pela realização, pelo trabalho. Enfim, tenho ouvido falar muito bem. Tem alguns alunos nossos lá da PUC do Rio que estão acompanhando e me dão notícias, né? Notícias confirmadas por vocês aqui nesse tempinho que a gente tem antes da aula. Bom, já tivemos juntos lá atrás, quer dizer, discutindo a significância, né, ou a significatividade, a rede de significações, né, as redes de remissões, né, quando a gente trabalhava lá na esfera do parágrafo 15, né, a discussão lá era a discussão da mundanidade do mundo. E lá, na época, se vocês estão lembrados, eu fiz uma espécie assim de briefing, né, de apresentação muito resumida das teses principais desse tempo, enfim, e até um certo detalhe para que eu me sentisse um pouco mais tranquilo em relação ao que eu ia apresentar. Eu, obviamente, não vou repetir essa estrutura hoje, mas vou recorrer ao mesmo esquema didático que eu recorri, que foi usar simplesmente uma estrutura de tópicos do Word, que eu vou ver se eu consigo compartilhar agora, né? Vou ver como é que eu faço aqui para o compartilhamento de tela. Como é que eu faço para compartilhar, William? Deixa eu ver aqui nesses 3 pontinhos, é isso? Ali está apresentar agora, do lado dos 3 pontinhos, professor. Apresentar agora, não aparece aqui no meu. Não? Turn on captions. Present now, tá certo. Apresentar Isso. agora. Aí eu clicando no apresentar agora, eu tenho que uma janela, é isso? Ou a tela inteira. Não sei se o senhor vai compartilhar diretamente o PowerPoint, eu não sei, mas a tela inteira dele vai captar. Eu ia compartilhar Deixa eu pegar a tela inteira, então. Mas eu preciso selecionar o meu. Vamos ver se é isso, se aparece para vocês. Aparece o Word, não?
Por enquanto ainda não, professor. Deixa eu ver se eu consigo abrindo aqui a minha tela. Agora tá compartilhando, professor. Agora sim. Então, vamos ver se eu consigo trocar aqui e botar o... É isso? Vocês Isso, veem? agora sim, agora a gente vê sim. Então tá certo. Temos aí a nossa estrutura, o índice, na verdade, de ser tempo muito abreviado, na introdução, que vai até o parágrafo 8, onde está discutido qual é a questão, né, a reabertura da questão do sentido do ser, e a metodologia fenomenológica que vai ser adotada. E aí a gente tem, enfim, a primeira parte do tratado, que seria dividida em 3 sessões, 2 das quais foram escritas e constituem o que nós hoje conhecemos como ser e tempo. E é dentro dessa primeira sessão, da primeira parte, que nós estamos nos movendo, né? Chamada analítica do Dasein, né? Ou análise preparatória dos fundamentos do Dasein ou do ser aí. A gente tem uma exposição, quer dizer, da análise, né, preparatória, como é que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E, enfim, rapidamente aparece o ser no mundo como o primeiro existencial e a necessidade de discutir a mundanidade do mundo, né? É nessa discussão sobre a mundanidade do mundo que aparece aí a relação do Dasein com os objetos da sua ocupação, os objetos não dotados de Dasein, né, os Zuhandenheit, e eventualmente os Vorhandenheit, né, com a suspensão da utilidade, e a partir daí se caminha, né, para pensar a rede de remissões na qual o Dasein já sempre se move, né, a partir de uma circunvisão, como um mundo circundante, né. E esse tipo de análise é complementado no capítulo 4 com a análise da nossa relação com os outros entes que não são coisas, né? Quer dizer, que são pessoas, são outros entes dotados da mesma abertura, são outros Daseins, né? Como nós. Então lá se discute a coexistência, né? Se discute o ser com. E aí são várias traduções aí para Mitsein e Mitdasein, que são os termos, enfim, que o Heidegger usa. E se discute também, quer dizer, além da relação direta, né, com os outros entes dotados de Dasein, a relação com o público, né, e com o impessoal, quer dizer, o estar em meio à publicidade, a grupos, né, de outros entes, enfim. Bom, o caracteriza a ocupação, né, caracteriza o terceiro capítulo, na nossa relação com as coisas. Nós nos ocupamos do martelo, do carro, dos consertos que são necessários na casa, das providências bancárias, etc., mas nós nos preocupamos com as outras pessoas, né? Os 2 verbos são o besorgen e o fürsorgen, que vão se juntar, quer dizer, numa espécie de grande síntese relacional que o Heidegger vai nomear como Sorge, que alguns traduzem por cuidado, outros traduzem como Fausto por preocupação, né? E aí o Fausto usa para o Fürsorgen a preocupação com, né? A preocupação com os outros, e para o Sorgen, né? Que aglutina o Besorgen e o Fürsorgen, ele usa só preocupação. Eu acho, na verdade, que nesse nome, né, que rotula, quer dizer, a estrutura do Dasein, né, como ser já sempre no mundo, quer dizer, está caracterizado o fato de que o Dasein tem sempre alguma coisa pendente, né, ele está sempre tendo que providenciar alguma coisa, ele está sempre ocupado ou preocupado com alguma coisa, que nem disse um aluno meu de graduação uma vez, o Dasein está sempre ligado em alguma coisa, né? Aqui no Rio de Janeiro se usa muito essa expressão, tá ligado, na época achei muita graça, né? Professor, me desculpa, mas o pessoal pediu se o senhor teria como aumentar o zoom do Word. Eles estão com um pouco de dificuldade de ler na live. Ela Claro. diminui um pouco o tamanho.
ver se melhora assim. Ah, Isso sim, já é assim, suficiente para ele. assim eu acho que já tá massa, professor. Muito obrigado. Tá? Peço desculpas aí, não atentei para esse detalhe da visualização. Mas, enfim, então estava falando, né, dessa combinação da ocupação com a pré-ocupação e perfazendo, né, uma relacionalidade desse ente chamado Dasein, ou Seraí, e ao ser no mundo já está sempre se relacionando com outros entes, já está sempre às voltas com as suas pendências, com as suas carências, com as suas necessidades, com os seus desejos, e etc. e tal, né? Então, o capítulo que nós vamos ver agora, eu reputo um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante dessa primeira sessão, né? Que é o momento em que ele vai analisar o serem como tal. E aí eu enfatizaria essa partículazinha em, né? Esse Dasein que está sempre lançado no mundo, esse no, né, que é uma contração do em mais o, é um em que precisa, né, ser elucidado, precisa ser explicitado, né? Quer dizer, como é esse serem, né? Como é esse serem em um mundo, né? Quer dizer, que tipo de relação é essa que caracteriza, né, essa existencialidade mundana? E certamente vocês já, a essa altura do campeonato, já devem ter visto e revisto. Quer dizer, não se trata, né, para o Heidegger, de estar inserido, né, dentro de um mundo pré-existente, né, a moda de um continente, né, a moda de um espaço vazio, cartesiano, talvez, né, posicional, quer dizer, no qual nós já sempre nos encontrássemos lançados, né. Heidegger vai fazer uma análise, eu acho que essa talvez seja uma das análises mais originais de Ser e Tempo, mais características, e vai fazer a análise, não é, desse serem, a moda da fenomenologia como um fenômeno, né? Quer dizer, ele está interessado em analisar, em discutir a abertura, né? Quer dizer, esse, entre aspas, espaço, esse lugar, quer dizer, no qual o Dasein joga o seu jogo, né? Na qual o Dasein se descobre como um ser existente, na qual o Dasein nomeia os outros entes, né? Então se trata aí de discutir justamente a abertura, né? A clareira, né? desse dá, desse aí. E embora nesse texto, né, isso não apareça explicitamente, eu sempre conversando com colegas que ou são alemães ou falam muito bem a língua alemã, eles sempre me lembram que a partícula da, né, Dasein, ser aí ser, né, ela quer dizer ao mesmo tempo aqui, lá, enfim, acolá e etc., mas também pode querer dizer então, né? Ou seja, ela tem uma cifra temporal também. Quando você diz, por exemplo, um da kommt der Wolf, né? E aí vem o lobo, né? Quando você está contando uma história para uma criança. E o da tem um parentesco com o nosso aí, né? Nós, quando contamos histórias para as crianças, nós também dizemos, e aí o ladrão fugiu, né? O aí significa então, né? E depois. Quer dizer, tem uma cifra temporal, né? Mas, ao mesmo tempo, uma cifra situacional. Quer dizer, nessa situação, o ladrão fugiu, né? Nesse contexto, aparece o lobo, né? Então, é uma cifra que... E por isso, talvez, o Heidegger queira chamar essa clareira, né? E aí a gente já está usando uma terminologia, enfim, viciada, né? O espaço de jogo, quer dizer, onde o Dasein já sempre existe, né? E então nós temos aí a grande tarefa, não é, de discutir. Eu já fiz isso na última vez, inclusive a partir de um desenho um pouco acanhado, né, por conta da minha dificuldade de lidar com a canetinha da pranchetinha de desenho que eu tenho aqui. Mas assim, a necessidade da gente pensar, né, essa relação
que não é uma relação de contido num continente, né? É uma relação, na verdade, de relacionalidade, uma relação de copertencimento, né? Entre Dasein e mundo. Para que haja abertura, é preciso que algumas coisas aconteçam simultaneamente, né? E é isso aí que, na verdade, o Heidegger vai tentar caracterizar precariamente como um Zwischen, né? Como um entre, para logo dizer, né? Para logo fazer a ressalva no capítulo 28, de que nomear como entre não resolve inteiramente o problema, porque as pessoas poderiam cair na tentação de dizer existe o mundo de um lado, né, e existe o Dasein de outro, e a abertura no meio, enfim. E não existe essa pré-existência, né, essa subsistência, ou seja, não são substâncias previamente dadas. Quer dizer, o que a gente tem aí, na verdade, é um fenômeno, né? Quer dizer, um fenômeno de uma relação que acaba ditando, definindo a dinâmica desse troço que a gente chama de AI, que a gente chama de abertura, que a gente chama de clareira, tá certo? Que a gente chama de horizonte existencial, né? Onde o Dasein joga o jogo da sua existência, né? Então, ele ganha esses vários nomes e, à medida que a obra do Heidegger vai se afastando de Ser e Tempo, vai ainda ganhando mais outros, né? Eu, em vez de desenhar, né, dessa vez, um grande círculo, né, e depois colocar o Dasein como um círculo menor dentro do grande círculo, que ao mesmo tempo contém o grande círculo no qual ele está contido, né, e se encontra novamente contido dentro desse grande círculo que ele conteve, né, foi o desenho que eu fiz, não sei se eu consigo restituir isso apenas verbalizando assim dessa forma, mas eu tentei dessa vez falar um pouco dessa simbiose, dessa coexistência, dessa relacionalidade entre Dasein e mundo, né, para tentar explicar em que medida o Dasein é o seu aí, né, em que medida a essência do Dasein é a sua existência, né. Então eu vou passar lá para o final, botei um asterisco aqui depois da ideia de clareira, horizonte e mundo, para a gente tentar pensar esses três aqui, esses quatro. Bom, então, a minha primeira ousadia, né, seria dizer que se trata da compreensão do mundo, né, é um fenômeno, né, que está sendo analisado, é uma fenomenologia. Quer dizer, está se pensando o Dasein como um fenômeno, né, fenômeno da compreensão do mundo se fazendo no mundo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tirar a cor. Pronto. Então a gente poderia dizer, né, que o Dasein é o ente que recolhe a totalidade dos entes com que ele se encontra e identifica, né, e dá essa totalidade dos entes até onde a sua compreensão pode alcançar, até onde, enfim, a sua relacionalidade, até onde a sua capacidade de interação nas suas várias formas lhe dá autorização. Ele dá o nome dessa totalidade aberta, né, ele dá o nome a isso de mundo. Quer dizer, o mundo é a totalidade das minhas experiências, tá certo? Tanto do ponto de vista da variedade das paisagens, dos entes que me cercam, né, e das suas diferenças existenciais ou categoriais, quanto do ponto de vista temporal, né? Quer dizer, os horizontes mundanos eles vão até o Big Bang lá atrás, e eu projeto, né, para um futuro que me angustia na sua possibilidade aí de catástrofe climática, né, nas projeções que eu faço mais para diante. Tá? Então, eu recolho a minha experiência, a totalidade da minha experiência, e dou a ela o nome de mundo. Terceira tentativa minha é dizer a mesma coisa em outras palavras, dizer que o Dasein é o ente que já se compreende lançado no mundo que ele lomeia, né? Então, olha lá o meu desenho, esse Dasein que se vê lá lançado no meio dos outros entes,
recolhe esses entes todos numa totalidade da sua própria experiência e dá isso o nome de mundo, mas ao chamar isso de mundo, ele se compreende fazendo parte desse mundo, né? Ele não está fora desse mundo. Tá? Ele, ao mesmo tempo que ele chama isso de mundo e explode isso e rompe isso na direção de uma totalidade, né? Ele não se exclui dessa totalidade. Né? Ele é justamente aquele que, dentro dessa totalidade, compreende essa totalidade como totalidade. Né? Ou seja, aquele que dá sentido a essa totalidade. E eu tentaria, então, a partir daí, mais uma nomeação, que dizer que se trata, né, que ele nomeia, né, ele se compreende no mundo, lançado no mundo que ele nomeia, né, e como ele sendo o lugar, né, em que esse mundo ganha seu sentido e nome. Tento reunir tudo isso numa última, formulação, que é que o Dasein se compreende como ente lançado num mundo que o transcende. Ele não imagina que ele tenha criado esse mundo, né? Quer dizer, é um mundo que já existe, ele já está lançado lá, mas esse mundo já estava rolando quando ele chegou ali, né? Quando ele começou a se perceber como aquele que presta atenção nesse mundo, como aquele que atribui sentido a esse mundo, mas é um mundo mais antigo do que ele, né? Que muito provavelmente vai continuar existindo depois que ele o deixar, né? Então, ele se compreende como um ente lançado num mundo que o transcende, que o antecede e o condiciona, mas que, ao mesmo tempo, ganha o seu sentido de abertura, de clareira, de totalidade, né, onde ele já está sempre lançado. Né? Então, a gente tem aí essa duplicidade, né? Eu acho que o Svischen tem que ser compreendido nesse sentido. Né? Eu já estou sempre lançado num mundo que em mim ganha o nome de mundo, né? Mas ao ganhar em mim o nome de mundo, continua sendo o lugar onde eu já estou sempre lançado, né? Então a gente tem aí uma circularidade hermenêutica, eu diria. É claro? E se trata, então, de avançar um pouco mais nesse capítulo, nesse parágrafo 28, na análise dessa relacionalidade, né? Dessa circularidade, dessa simbiose que dá, em última análise, o fenômeno do serem. Tá? Reparem que toda a estrutura, né, desse quinto capítulo, ela se estabelece a partir da discussão, quer dizer, de três formas diferentes e co-originárias de pensar essa relacionalidade. Né? A primeira delas é a que a gente vai ver hoje aqui, a Befindlichkeit. Eu gosto de disposição afetiva. O Fausto prefere traduzir por encontrar-se, né? Respeitando aí o Finden, né? O sich befinden, que dá origem a esse substantivo Befindlichkeit. Né? Mas são três dimensões co-originárias. Quer dizer, uma não existe sem a outra. Né? A gente não pode pensar essa relação entre Dasein e mundo sem pensar as disposições afetivas, sem pensar a compreensão, a Verstehen. O Fausto gosta de entendimento, né? Eu acho o entendimento kantiano demais, kantiano demais para o meu gosto. Né? Eu acho que a ideia de compreensão aí é uma ideia de compreensão muito alargada, ela vai muito além da compreensão conceitual, né? E por isso eu não gosto do entendimento, prefiro compreensão mesmo, mas também acho que o Fausto tem razões que não são desprezíveis para traduzir por entendimento. E por último, o discurso, né? Quer dizer, o Dasein já é um Zoon, Logon, Econ, um ser dotado de fala, né? Quer dizer, ele já está lançado, faz parte dessa clareira, faz parte desse mundo no qual ele está sempre lançado, ser uma rede significativa, né? Já pré-existente, estabilizada pelos consensos, pelos acordos, né, e pelas naturezas das várias relações e dos vários entes. Né? Então, se trata aí de trabalhar, durante esse quinto capítulo, esse copertencimento entre
esses três existenciais. Eu, obviamente, vou me ater às Befindlichkeit, quer dizer, a primeira delas, o colega que vai vai dar sequência vai trabalhar a compreensão e o discurso, né? Então, com isso, deixamos aí o parágrafo 28 de lado e passamos para o 29, né? Que é aquele que tematiza especificamente o Dasein como Befindlichkeit, como encontrar-se, como disposição afetiva, né? E aparece logo de cara uma característica que é unha e carne, né, com a disposição afetiva, com o encontrar-se, que é a Geworfenheit, né? O Dasein já sempre se encontra lançado em meio aos outros entes e se sentindo, né, de uma determinada forma, sendo afetado por esses entes que o circundam de uma determinada forma e se dispondo, né, quer dizer, a partir dessa afectibilidade, a partir dessa Betroffenheit, de uma maneira ou de outra, né, bem-humorado ou mal-humorado, sereno ou agitado, amedrontado ou angustiado, esperançoso e por aí por diante, né? Então, não existe, né, uma ausência de disposição de ânimo. O Heidegger é muito claro com relação a esse sentido, quer dizer, mesmo a indiferença, né, mesmo a serenidade, elas já são formas do Dasein, né, se dispor em relação à totalidade dos entes com a qual ele já está sempre se relacionando. É como se a gente tivesse se eu quiser forçar um pouquinho a barra, né, é como se eu tivesse um nível pré-compreensivo, né, que define uma certa permeabilidade seletiva, né, define simpatias e antipatias, né, define atrações e repulsões e rejeições, né, quer dizer, definem escolhas prévias, né, direcionamentos, preferências, a partir dessa forma, né, como o Dasein é afetado, quer dizer, pela totalidade dos entes com a qual ele, num determinado momento, se vê às voltas. Então, essa dupla estrutura aí, o encontrar-se, né, disposição afetiva, e a Betroffenheit, né, que o Fausto traduz por afectibilidade, pelo ser afetado, pelo caráter de ser afetado, também, né, se copertence. Uma vez que eu estou lançado no mundo, né, mundo esse que tem lá suas regras, que tem lá suas linhas de força, né, eu acabo necessariamente sendo trespassado por essas linhas de força e tendo que, né, me abraçar com elas ou me proteger delas, enfim, me dispor seletivamente em relação a elas. E são os meus afetos, né? Eu gosto muito, gente. Coloquei aqui, vou marcar aqui com uma coisa que para mim faz sentido, não sei se faz sentido para todos os colegas, mas para mim, etimologicamente, é bastante esclarecedor isso, né? Que é a palavra, né, que nomeia o estar lançado no mundo, que tem a ver com as disposições afetivas, né, com o encontrar-se, com a Befindlichkeit, tem a mesma raiz etimológica que a palavra projeto, que, da mesma maneira que o estar lançado vai caracterizar a disposição afetiva, né, o projeto vai caracterizar a compreensão do outro lado. Vocês vão ver na aula que vem, né? Mas eles têm a mesma raiz, que é o verbo werfen, que quer dizer lançar, né? Lançar dados sobre uma mesa é werfen, né? Jogar uma pedra é werfen, enfim, na verdade o lance. Quer dizer, a Geworfenheit tem a ver com, um passado, né? Geworfen, substantivado. É o fato de estar lançado. Né? Querendo ou não querendo, eu tenho que lidar com o fato de que eu sempre já me descubro lançado em meio a outros entes, né? E ao me encontrar lançado em meio a outros entes, eu posso fazer escolhas mais ou menos decisivas e conscientes, né?
E aí é que tá a minha razão para pensar o verbo entwerfen e a palavra Entwurf, que quer dizer projeto, né, como uma negação do lance, né? A partícula ent, aí negando o verbo werfen. Então, na verdade, o projeto seria basicamente dentro do lance, né, que é um lance, eu não escolho onde eu nasci, eu não escolho ter esta ou aquela idade neste momento, né, eu não escolho ser falante desta língua, né, então tem determinadas coisas que estão dadas, que fazem parte do mundo no qual eu já estou sempre lançado, mas a partir desse lance inicial eu posso me virar mais para cá ou mais para lá, posso me abrir mais para isso, mais para aquilo, né? Se eu nasci numa família que só falava português, eu posso resolver aprender inglês, ou eu posso estudar mandarim, né? Ou eu posso escolher viajar, ou eu posso escolher nunca sair do Brasil, né? Então, haveria, né, o Dasein é a sua possibilidade, haveria essas possibilidades ontológicas de ir mais para cá ou mais para lá, obviamente dentro de certos limites, né, dentro do lance inicial. Né? Então, eu acho que essa proximidade etimológica entre a Geworfenheit e o Entwurf dá bastante conta, quer dizer, da estrutura desse capítulo. Né? Ficaria faltando inserir aí a cunha da estabilização discursiva, né, dos significados que acabam, de alguma maneira, limitando os projetos, né, limitando, quer dizer, as possibilidades de escolha desse Dasein. Né. Bom, seguindo um pouquinho mais adiante, aí no parágrafo 29, a gente tem em 3, ele faz muita questão de dizer que ele não está falando de estados de alma, né, que ele não está falando de vivência, que ele não está trabalhando as Befindlichkeit numa chave psicologizante, né, porque simplesmente ele não pode pressupor, quer dizer, uma alma substancial que tenha esse ou aquele estado, né, ou ele não está simplesmente descrevendo eventos passados, né, na forma de vivências, né, ele está falando de um fenômeno, né, que é esse fenômeno, quer dizer, dessa lida seletiva com o fato de que nós já somos afetados pelos entes que fazem parte do nosso mundo, que nos cercam, etc. Né? Então, ele assinala que não tem neutralidade, nós estamos sempre humorados, mesmo quando nós estamos tentando fazer a matemática mais rigorosa, ou quando nós estamos tentando ser o mais serenos possíveis nas nossas meditações, nós estamos trespassados por alguma disposição afetiva, né? Nós nos achamos dispostos, predispostos, de alguma forma no mundo, né? Na maior parte das vezes, a gente não se dá muita conta disso, né? A gente está irritado, ou a gente está entusiasmado, né? Ou a gente está entediado e vamos que vamos, né? Quer dizer, há situações muito específicas, em geral a gente se esquiva, tá certo? De tematizar ou de perceber, não é? de experienciar de alguma medida mais intencional o nosso humor, né? A gente pode eventualmente até fazer um comentário, nossa, hoje eu estou com a macaca, né? Hoje nem eu mesmo me aguento. Enfim, isso mostra de alguma maneira que nós temos, digamos assim, essa estruturalmente, quer dizer, essa consciência dos nossos estados de ânimo, né? Mas, em geral, a gente faz esse comentário e vida que segue. E os outros que nos aturem, né, com o nosso mau humor, com as nossas implicâncias e coisas do gênero, né? Agora, nós podemos, eventualmente, fazer analítica existencial, colocar isso em questão, como estamos fazendo aqui, reflexivamente, e podemos, eventualmente, parar os nossos afazeres, nos sentarmos num cantinho, né, no nosso quarto, à meia luz, né, e prestarmos um pouquinho de atenção na nossa relação com a existência, com o mundo, né? E nos darmos conta de que nós estamos angustiados, ou que os nossos pensamentos não cessam, ou de que, no fundo, nós estamos agradecidos, né, por estarmos vivos. Então, haveria, quer dizer, possibilidades extraordinárias de nós nos darmos conta das nossas Befindlichkeit, né?
Mas o Heidegger marca aí muito que na cotidianidade mediana nós estamos atravessados por esses afetos, mas nós não nos damos conta, não nos trazemos para a primeira cena, né? E a terceira é que, querendo ou não querendo, nós estamos lançados, entregues ao mundo. Não tem aquela cordinha de para motorista que eu quero descer, né? Não tem aí estação, não tem a próxima estação. O mundo está aí, nós nele, e tendo que fazer as nossas escolhas e lidar com as suas oscilações, com as suas vicissitudes e etc. Né? É um fardo existencial que nós temos que carregar. Heidegger fala de ter de ser, né? Nós temos de ser, né? Não temos escolha. Inclusive, escolher não ser mais, né? Por fim, a própria vida, é uma escolha que se faz enquanto se é, né? Quer dizer, depois que se deixa de ser, aí é outra história, né? Mas enquanto se é, se tem de ser, né? E se pode, eventualmente, escolher ir para a esquerda, para a direita, etc. e tal, né? Então há essa ideia de Risto, né, de me dirigir, que é uma cifra de intencionalidade. Quer dizer, lançado nesse mundo, e na medida em que é uma clareira, na medida em que é um complexo de possibilidades, então eu posso, dentro de certos limites, tomar essa ou aquela direção, né? Já me encaminhando para o final do parágrafo 29, o Heidegger chama atenção para o fato de que não cabe a ele, neste momento aí da analítica existencial, fazer uma lista dos afetos, né? E ele vai escolher apenas o medo para ilustrar, né? Para tentar falar um pouquinho mais concretamente dessa estrutura, né? Do estar lançado em si mesmo, né? E obviamente cooriginária com a compreensão e com o discurso. Mas, curiosamente, essa é uma passagem muito lembrada, né, sobretudo pelos estudiosos da retórica do Aristóteles, dentro dos quais eu modestamente me incluo. Ele faz uma deferência, né, uma homenagem ao Aristóteles. Diz que no Gesamtausgabe 18, né, que é um texto de 1924, chega a dizer que as pessoas não compreenderam o sentido original da retórica. A retórica grega e muito menos da retórica aristotélica. A retórica aristotélica é a primeira hermenêutica sistemática da cotidianidade, da convivência cotidiana. E ele repete isso aí nesse parágrafo 29. Né? E quem conhece a retórica do Aristóteles, né? E eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu sou fascinado por esse texto, a gente tem lá, no livro 2, né, são 3 livros da retórica, a gente tem lá a tal lista que o Heidegger não faz aí. Aí diz, olha, vejam lá o que Aristóteles está fazendo. Não se trata de uma apropriação psicologizante, né, das disposições afetivas, mas sim de uma coisa muito próxima do que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, uma análise das disposições afetivas que caminha para e passo com a compreensão e com o discurso, que é feita no âmbito de uma retórica, né? E lá no livro 2, quer dizer, a primeira parte do livro 2, Aristóteles analisa a ira, analisa a calma, analisa o ódio, analisa o temor, analisa a vergonha, analisa a piedade, analisa a indignação, analisa a inveja e vai por aí afora. Inclusive, essa partezinha da retórica foi editada em separada pela Martins Fontes como Retórica das Paixões, né? Quer dizer, eu acho que de tão interessante que é o que está posto ali. Mas de todas essas paixões, né, que poderiam ser analisadas, de todas essas disposições afetivas, de todas essas pate, né, patos no singular, essas afecções, né, Heidegger escolhe, e eu acho que muito seletivamente, porque o problema dele lá no fechamento da primeira sessão de Ser e Tempo é a angústia, ele escolhe discutir o medo, para inclusive depois fazer uma comparação entre o medo e a angústia. Né? Aqueles que já se adiantaram nisso sabem, né, que tem uma diferença substancial, digamos assim, entre o medo e a angústia, que é o fato de que a angústia não tem objeto, né, e o medo tem. O medo tem uma fonte, uma origem da ameaça, né? Tem o ente ameaçador,
tá certo? Que nos causa medo, que nos atemoriza, e a angústia não, né? Quem nos atemoriza é o próprio nada da existência, né? Quer dizer, é a própria totalidade confundida com o nada. Vamos deixar a angústia lá para o colega que vai trabalhar isso mais adiante, né? Heidegger aí, nesse momento, vai mostrar que a angústia, enfim, ali caminhando par e passo com a compreensão e com o discurso, e que de alguma maneira vai integrar lá as possibilidades aí, enfim, de decisão, né, lá mais adiante, ela é um afeto, né, fundamental, né, uma disposição afetiva fundamental. Nesse momento aí, o que o Heidegger discute, e preparatoriamente para discutir depois a angústia, é o medo. E aí eu passo, então, para essa análise do medo, para o parágrafo 30, que eu diria, é menos texto, né? E eu acho que é bastante concreta mesmo. De novo, Heidegger trabalha nessa chave, o medo aí como uma espécie de exemplificação da estrutura das disposições afetivas, né? Uma ilustração dessa estrutura, né? Eu vou ter aqui exemplificação. Tá? E ele fala de uma estrutura tríplice, né? Que ela novamente, ela existe agarrada, imbricada, entrelaçada, né? O fato de que nós somos afetáveis, aquilo que nos afeta, né? O ente que no interior do mundo, tá certo? Que, digamos assim, estimula ou ativa, né, essa nossa sensibilidade, essa nossa afetibilidade. Nós temos medo em face do que é temível, né? Tá certo? E temos medo, né, pelo fato de que nós somos dotados, né, da possibilidade de sentirmos dor, né, da possibilidade de sentirmos prazer, da possibilidade, enfim, de não sentirmos nem dor nem prazer, de nos colocarmos, né, na indiferença, né? E nos preocupamos, né, antecipadamente com essa possibilidade. Nós temos medo porque nos preocupamos conosco, né, porque nós mesmos temos uma relação conosco, né, e porque antevemos aquilo que pode nos causar dano. Então, se nós vemos um cachorro espumando pela boca, com dentes terríveis e latindo, e eventualmente podendo, né, se projetar na nossa direção, nós rapidamente temos uma experiência de adrenalina, né, uma coisa que mobiliza todo o nosso ser, né, porque nós temos medo, na verdade, de sofrermos dor, né, do cachorro nos morder, né, o cachorro nos causar mal. E Heidegger esclarece, inclusive, que essas linhas de afeto não estão restritas ao corpo daquele que é afetado, né? Eles se ampliam para a relacionalidade. Então, por exemplo, eu posso estar com medo de que o cachorro morda o meu filho, que está comigo, né? E que é criança e que pode sofrer um dano maior ainda do que eu, né? Então, esse temer ele se estende, né, para além do meu corpo físico. Ele se espalha por outras dores, né? Por outras redes significativas. Por exemplo, eu posso ter medo de que a minha casa pegue fogo, né? E que eu perca tudo que eu botei lá em anos de trabalho, né? Dinheiro, né? Que eu canalizei para comprar aquela bendita casa, né? Posso ter medo no meu carro, sofre um arranhão, enfim, cada um tem medo daquilo que tem medos maiores e medos menores, né? E a gente pode, inclusive, ter medo de morrer, né? Enfim, e aí essa talvez seja uma chave, né, para passagem para a angústia, porque a morte, o objeto, né, a morte é sempre indefinida, e a possibilidade, a simples possibilidade da morte, né, que decorre da nossa finitude, ela não configura exatamente um objeto, né? Então, na verdade, pode não ser exatamente uma relação de medo, mas sim uma relação, quer dizer, de angústia. E ainda para exemplificar, né, Heidegger aí começa a fazer análises mais finas
sobre, digamos assim, modalidades do medo, possibilidades do medo, né? Então, por exemplo, quando o objeto, né, quando o temível, quando o ameaçador, como aquilo que poderia nos causar, ferir a nossa afetibilidade, a nossa suscetibilidade, né? Quando aquilo irrompe repentinamente no horizonte, nós falamos de susto, né? Quando aquilo que se afigura no horizonte é inusitado, é inaudito, é tremendo, enfim, nós dizemos que horror, né? Que coisa, né? E quando as duas coisas se juntam, aí eu não me lembro qual é a palavra em alemão, né, que o Fausto está traduzindo por pavor, né? Mas é a conjunção das duas coisas. Quer dizer, o caráter tremendo, né, inaudito, inominável, né, do objeto que causa medo e a sua proximidade, a sua iminência, né? Quer dizer, a ideia do pavor, o grito, né, aquele horror imediatamente presente, né? Quer dizer, e ele termina, né, o capítulo 30 falando de modalidades, enfim, menos intensas, talvez, a timidez, né? Às vezes o sujeito não se expõe porque tem medo, né, de parecer ridículo, tem medo de fracassar, né, e essa é uma das formas de antecipação, né, da dor, né? Podemos pensar uma diferença, e aí essas análises podem, e inclusive no texto do Aristóteles, ao qual eu já me referi, há análises incrivelmente finas, né? Eu posso até passar isso para depois, o trabalho está em andamento, mas eu retraduzi, não sou nenhum, enfim, conhecedor de grego, mas fiz o cotejamento com traduções da retórica do Aristóteles em todas as línguas às quais eu tenho acesso. Quer dizer, e a partir do tipo de sentido que eu atribuo, eu retraduzi a ira, né? A orgué, que é logo a primeira paixão que o Aristóteles trata lá. E a análise segue um pouco o mesmo tipo de caminho da análise que o Heidegger faz aí para o medo. Quer dizer, ele caracteriza a ira e não é a fúria, não é o acesso de raiva, né? É uma espécie de ressentimento, uma espécie de vontade de vingança que se origina de alguma humilhação, de algum desprezo, tá certo? De algum ato de má vontade explícita que foi perpetrado contra nós sem razão de ser e que nos causa sofrimento, né? A gente não entende por que o outro, né, nos afetou daquela maneira. E nós, então, acalentamos aí uma vontade de que ele se dê mal, né? Uma vontade de nós nos vingarmos ou do destino se vingar dele. E aí o Aristóteles vai esmiuçando, vai entrando. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceria com Heidegger se de fato fosse essa a finalidade principal dele, uma análise mais fina das disposições afetivas, né? Ele chega a nomear o pasmo, né, que é um outro tipo de afecção. Eu gosto muito, por exemplo, de pensar o espanto, né, o tauma, né, filosófico, como um misto de prazer e dor, né? Ou seja, diante daquilo que é maior, diante daquilo que não compreende, que a gente não consegue, enfim, acomodar, né, dentro das nossas teias compreensivas de atribuição de significado, a gente pode experimentar sentimentos muito complexos de maravilhamento, êxtase, prazer, entusiasmo, né, profundo, e ao mesmo tempo pavor, né, ao mesmo tempo medo de nos perdermos naquela imensidão, de nos desintegrarmos naquele caos incompreendido, né, e mirífico, tremendo. Então, eu acho que por aí a gente tem uma possibilidade muito grande de seguir fazendo essas análises aí dos afetos. Acho que tem, por exemplo, o pessoal da Design Análise, né, em São Paulo, vicejou lá com o Casanova, com o Instituto Dasein. Acho que o pessoal da psicanálise, por exemplo, que faz uma espécie de terapia existencial a partir das pistas que Heidegger deixou em Ser e Tempo, se beneficia muito disso.
certo? Então eu termino aí o parágrafo 30, e só sinalizando que esse momento aí continua com a análise da compreensão, não é? E no parágrafo 34 lá, com o terceiro momento cooriginário, que é o discurso, né? Que é a linguagem e o discurso. E aí, a partir daí, Heidegger passa a discutir ainda nesse quinto momento aí do texto, as formas, digamos assim, cotidiano decadentes, né? Quer dizer, de lida com o fato de que nós estamos lançados nessa potência tremenda, né, que é o mundo, e que nós, na verdade, no mais das vezes, lidamos com ele como se ele estivesse sempre aí, ao nosso bel prazer, e não temos uma espécie de retiro, né, uma espécie de distanciamento, quer dizer, para poder perceber o quão, digamos assim, multifário e miraculoso, né, e espantoso é essa plástica, não é, de afetos, signos, não é, e conceitos e entendimentos que amalgamam aí a nossa existência. Então é isso, gente. Eu paro por aqui e vamos conversar um pouquinho, né? Vamos ver se eu tenho condição de responder as perguntas que vocês eventualmente desejem fazer, e ouvir os comentários também. William, eu já te compartilhei a tela? Ainda não. Tem que clicar ali no Stop Presentation. Presenting. Meu inglês tá zoado. Isso aí, professor. Obrigado pela explanação. Eu já recebi 2 perguntas aqui. Enquanto o pessoal vai mandando mais ali, né, dá um tempinho para eles formular, queria pedir para o professor, que foi uma coisa que até comentaram no chat ali do YouTube durante a transmissão, se o professor pudesse colocar assim, em poucas palavras o ponto central assim de cada capítulo, fazer um sumário, e também dar um exemplo desses existenciais e desses modos de ser que o professor citou e tudo mais, das relações. Se pudesse tirar um pouco dessa questão do abstrato e dar um exemplo nesses principais pontos. Daí, enquanto isso, o pessoal vai me mandando as perguntas aqui. Bom, o parágrafo 28, atendendo a tua primeira pergunta, né? O parágrafo 28, que é o parágrafo que abre o quinto capítulo. A questão ali, qual é o ponto central? É mostrar que não existe um mundo dado e Dasein em dado, né? Quer dizer, o que na verdade você tem é um fenômeno relacional. Não existe nem Dasein sem mundo, nem mundo sem Dasein, né? Quer dizer, mundo é sempre alguma coisa que prevê E aí a gente evita a palavra sujeito, né? Justamente para poder não recair na ideia de substancialidade, não cair no sujeito cartesiano sem mundo, né? Então, naquele momento, Heidegger está cavando espaço justamente para apresentar essa grande novidade, né? Que é pensar para além do naturalismo e do idealismo, né? Vocês reparem que não é nenhum naturalismo, as coisas não existem em si, né? As coisas, nós as descobrimos, né? A partir do nosso presente existencial. Onde estão os dinossauros, né? Mas nós falamos dos dinossauros. Os dinossauros fazem parte do nosso mundo, né? A partir dos nossos achados arqueológicos, essa coisa toda. Então, Heidegger pretende aí reconstruir a nossa ideia de totalidade de sentido de uma forma que está para além de pré-existências substanciais, né? Então, esse é o ponto-chave do 28. E aí ele diz, olha, esse tipo de simbiose que existe, né, para além de naturalismo e idealismo, ele pode ser pensado a partir de 3, né, componentes. Um deles são os afetos, o outro é a compreensão, e o terceiro, o discurso. E no parágrafo 29, ele vai discutir só os afetos, né? Então,
o miolo do parágrafo 29 é a ideia de Befindlichkeit. O parágrafo 29 é o parágrafo desse tempo sobre disposição afetiva. Befindlichkeit, né? Agora, aí o Heidegger faz muita questão de dizer, olha, eu não estou falando de estado de alma, né? Não estou falando de humores num sentido ôntico, né? Certo? Estou falando de outra coisa, estou falando de uma forma de pensar as possibilidades de abertura dessa clareira, né? Quer dizer, a totalidade das experiências que caracteriza, né, esse aí do Dasein, essa clareira, passa pelo fato de que o Dasein é um ser senciente, é um ser que pode ser afetado significativa e qualitativamente em vários graus pelos entes que o circundam, né? E que a partir da possibilidade que ele tem, né, de através do discurso e da compreensão e desse amálgama entre as três coisas, ele já pode de alguma maneira antecipar essas possibilidades e se direcionar, enfim, fazer seus projetos, fazer suas escolhas. Enfim, você está andando na rua e você olha lá na ponta, está escuro, você vê um sujeito mal encarado, parece que está armado, você entra numa loja, né? Você entra num bar, né? Você antecipa aquela possibilidade de uma experiência de dor, né? Então, isso é o parágrafo 30 é uma tentativa de ilustrar isso, né? De dar alguma concretude. E das muitas paixões, das muitas disposições afetivas, ele escolhe especificamente o medo para analisar. É um parágrafo mais curtinho, e aí tem lá o medo, né, discutido a partir daquilo que causa medo, né, das razões pelas quais eu sinto medo, né, e do sentido que eu atribuo ao sentir medo. Né, são os três momentos aí. E aí termina naquele elenco, né, o susto, o horror, o pavor, a timidez. Mas eu diria que o parágrafo 30, o fulcro do parágrafo 30 é o medo, né? O parágrafo 30 é um parágrafo sobre o medo. Né? O parágrafo, então, 28 é uma análise preparatória do Serem, em que, de alguma maneira, vai começar pelas disposições afetivas. As disposições afetivas são o 29 e o medo é o 30. Tá? Então, essa eu acho que eu respondo a primeira parte da pergunta, né, Miguel? Agora, a segunda parte, eu não sei direito, porque eu acho que, de alguma maneira, ao falar do medo, junto com Heidegger, né, eu tentei dar concretude a esse afeto. Né? Quer dizer, eu não existo no mundo como uma cadeira, junto a outras cadeiras. Né? Eu existo sempre trespassado, né, pela possibilidade de uma experiência mais ou menos prazerosa no encontro com os entes que coabitam, que existem no mundo junto comigo. É uma tentativa de descrição fenomenológica dos afetos que vai para além da ideia terapêutica, né, da ideia psicológica, tá certo? Da ideia de definir o que é saudável e o que não é saudável, o que é patológico, etc. Né? Na verdade, seria uma análise situacional dos afetos. É muito curioso, né, a ideia de Befindlichkeit, porque o verbo aí é o befinden, que normalmente é mais usado como sich befinden, né? E a gente pode pensar encontrar-se, achar-se, né? E o Heidegger dá, inclusive, alguns exemplos na língua alemã, diz assim, e aí, como é que você está? Né? Imagina que pergunte para você, Miguel, e aí, Miguel, como é que você está? Né? A polissemia dessa pergunta, ela acho que ela vai muito diretamente ao que o Heidegger quer, né? Quer dizer, como é que você está, quer dizer, como é que você está disposto, né? Como é que você está posicionado, né? Em relação às possibilidades que te cercam, né? E como é que você está, quer dizer,
Você está alegre, está entusiasmado, está chateado, está frustrado com a aula do Edgar, enfim, né? Como é que você está? Essa altura do campeonato, como é que você se dispõe em relação ao conjunto mundano de possibilidades que se te oferece, né? Eu acho, assim, essa análise, ela é de uma sofisticação, né? E a possibilidade da gente desdobrar significados a partir daí, eu acho que é quase que inesgotável. Repara, eu vou dar mais um exemplo, né? O Heidegger, muito entusiasmado, né, com a retórica do Aristóteles, e aí insistindo, inclusive, vocês vão ver isso com o próximo professor, que não existe compreensão que não seja trespassada por algum afeto e por algum discurso. Não existe discurso que não seja trespassado por alguma compreensão e por algum afeto, e não existe afeto que não seja trespassado por alguma compreensão e por algum discurso. Né? Essas coisas são co-originárias, tá certo? E, obviamente, dependendo da situação, elas estão presentes em maior ou menor grau. Mas é muito interessante, né, só fazendo o paralelo lá com a retórica, o Aristóteles define, né, a convincência, né? As pessoas gostam de traduzir por persuasão a palavra pistes do grego, mas eu acho que é mais aberto, né, a ideia de discursos dignos de atenção, né? E ele diz que são 3 as dimensões dos discursos dignos de atenção. Os discursos dignos de direcionar, de capturar a tua atenção. Patos, etos e logos, né? Então, assim, quando nós, de alguma maneira, nos deparamos com alguém que fala conosco, né, esse discurso já está carregado, em maior ou menor grau, de emoção, de patos, de afetibilidade, né? Você está conversando com uma pessoa, mas você percebe que ela vai te criticar, né? Você percebe que ela vai te fustigar, né? E você próprio já se predispõe em relação ao que ela vai dizer de uma maneira mais ou menos aberta ou fechada. Você cruza os braços, você se esparrama na cadeira, você inclina o corpo para frente, você anda para trás, né? Então você já se move no mundo, você já se orienta no mundo, né? Esse aspecto posicional das disposições de ânimo, a partir desses afetos. Tem uns filmes geniais agora que vocês podem ver na televisão, esse Criminal, né? Que é uma série que tem em vários países. Eu não sei se vocês conhecem uma série mais antiga chamada Lie to Me, tá certo? Que analisa as disposições corporais, que é genial também no sentido de pensar essa questão dos afetos. Mas tudo isso para dizer, fui lá buscar na retórica, né? No amálgama entre afetos e discurso, né? Uma exemplificação concreta para o fato de que nós já estamos sempre lançados no mundo orientados, né, pré-posicionados, né, predispostos, quer dizer, a partir de alguma antecipação daquilo que pode nos acontecer, né, a partir daquilo que pode nos afetar. E aí, de novo, a genialidade da língua, né, que ela junta a ideia de sermos afetados, é uma ideia do acontecimento, né, com o afeto, que é uma coisa do campo semântico da sensibilidade, né, da experiência do prazer e da dor. Não sei se com isso eu aclaro um pouco mais, né? Eu acho que todo investimento aí nessa ideia de repensar os afetos, né, as disposições de ânimo, os humores, as paixões. Se a gente pegar, por exemplo, a palavra patos lá do grego, ela também tem essa polissemia, né? O verbo pasquem. Tá? Bom, eu acho que é isso que eu posso dizer em relação à primeira pergunta. Beleza, professor. Então vamos entrar agora nas perguntas que nós recebemos. Se o pessoal tiver mais, podem ir mandando. A primeira foi do José Roberto. Qual a relação entre a abertura do Dasein, mundaneidade, com o acontecimento apropriador? Como é o nome da pessoa, Miguel, que fez a pergunta? Zé Roberto? José Roberto.
Roberto, eu vou pedir todas as desculpas pela resposta que eu vou dar, porque ela vai ser uma resposta incompleta, precária, parcial. Reparem, né, a noção de Aragnes, de acontecimento apropriador, ela é uma noção que ela irrompe ali nos anos 1930, portanto, posteriormente a Ser e Tempo, né? Tá? Ela está mais carregada de historicidade, tá certo? E menos restrita à experiência individual do Dasein. Eu poderia, né? E aí daí a razão de eu pedir licença, tentar fazer uma correlação do acontecimento apropriador com a decisão antecipativa, né? Com um momento propício, né? Com um momento muito próprio, em que o Dasein resolve acolher a dor e a delícia de ser o que é, o fato de existir e vivendo uma existência finita, não é? Que ele não controla, né? Mas da qual ele é partícipe, etc. E que ele se permite, não é? Experienciar isso na profundidade abissal que isso tem, né? Quer dizer, a possibilidade de nós vermos o mundo para além das utilidades, das conveniências cotidianas, enfim, da lida, das preocupações pequenas, né? Quer dizer, de ver o mundo como um mundo, né? Na sua grande potência de ser, né? Na sua abertura, na sua possibilidade existencial. Isso, em Ser e Tempo, é tratado muito na esfera individual. A Iemanniskeit, o meu Dasein é sempre meu e eu sempre posso, de alguma maneira. O que parece acontecer com Heidegger, na medida em que ele vai abandonando o campo gravitacional de Ser e Tempo, é que ele percebe, né, e eu acho que percebe, inclusive, a muito duras penas, inclusive com a experiência funesta do nazismo, né, ele percebe que esse mundo no qual ele, como Dasein, já está sempre lançado, é um mundo que tem uma série de ditames históricos, né? É um mundo onde determinadas experiências são favorecidas e outras estão obstruídas. Quer dizer, não esqueçam a dificuldade que é reabrir a pergunta pelo sentido do ser, né? Já num mundo instrumental, num mundo veloz, etc, etc. Então, para que o Dasein, na verdade, possa se ocupar, não é, de uma analítica existencial, por exemplo, para que o Dasein possa viver uma experiência de descoberta, né, do milagre do mundo, vamos dizer assim, né, da facticidade gratuita, né, que atravessa toda a existência, né, é preciso que algumas coisas favoreçam essa experiência, sobretudo se a gente quiser falar dessa experiência em termos de um povo, né, em termos coletivos. Por exemplo, as nossas condições hoje no Brasil, né, a distensão que a gente está vivendo no país, elas de alguma maneira nos predispõem, né, nos deprimem, nos angustiam, né? Então, a questão que se colocaria seria que tipo de acontecimento em maior, né? Eu entendo a ideia de acontecimento apropriador historicamente como uma coisa maior, tá certo? Que muda o rumo das coisas, né? Que proporciona um kairos, uma ocasião oportuna, para que o mundo apareça sob uma outra luz, né? Uma luz menos comezinha, uma luz menos mesquinha, né? Uma luz menos utilitária, para que o mundo apareça com a face, né? Com a cifra de mistério, né? Com a cifra de profundidade que lhe é característica, né? Com a insondabilidade, né? Com a impossibilidade de compreensão plena que caracteriza a existência de seres finitos aí como nós. Então, eu acho que tem que guardar bem digamos assim, essa tempestividade do aparecimento da questão do acontecimento apropriador na obra do Heidegger, porque eu acho que ela está um pouquinho fora do campo gravitacional de Ser e Tempo. Mas obrigado pela pergunta, né, que me dá a oportunidade de correlacionar as duas coisas.
Excelente, professor. A próxima pergunta é do Fábio Rocha. Pensando em Befindlichkeit para Heidegger, a retórica teria uma dimensão existencial? Penso que no sentido da retórica, ser uma relação entre quem escuta e quem fala. E que nessa relação, quem escuta é afetado pelo que está sendo dito e pelo que é experienciado nessa escuta. Fábio, Heidegger, nesse texto ao qual já me referi, que é o já 18, né, o Gesamtausgabe 18, volume 18 das obras completas, ele é muito taxativo, né, em dizer, olha, nós não sabemos mais, nós perdemos de vista o que era a retórica, no sentido grego-aristotélico, né? E ele em si diz, olha, ali não estão tratando de um manual de persuasão, como normalmente as pessoas entendem hoje muito pejorativamente, né? Isso é mera retórica, né? A retórica é uma coleção de truques, né, para fazer as pessoas mudarem de opinião ou acreditarem naquilo que você quer que elas acreditem, né? Ou para ganhar uma eleição, ou para vender um produto, etc. Né? E Heidegger diz, não, aristotelicamente não era nada disso. Quer dizer, o que Aristóteles pretendeu fazer lá atrás era uma hermenêutica da cotidianidade. Se eu entendo bem o alcance, né, da releitura que Heidegger faz da retórica, inclusive é muito curioso que ele não tenha, de alguma maneira... Eu acho que essas coisas elas seguem por dentro de Ser e Tempo e reaparecem lá no final da obra do Heidegger, por exemplo, na figura de uma topologia do ser, né? Não esqueçam, né, que topos é uma das principais categorias da retórica, a ideia de lugar comum discursivo, né, a ideia de esquema argumentativo, que Aristóteles escreveu os tópicos, né, onde ele elenca uma série de topóis, de topos no plural, né. Mas, enfim, isso tudo é uma especulação a respeito do que foi feito da retórica no trajeto de 100 volumes do Heidegger, né. Mas o fato é que, lá em 1924, por exemplo, portanto, 3 anos antes de Ser e Tempo, Heidegger está dizendo, olha, o negócio da retórica lá era uma coisa muito séria, viu? Não era um mero conjunto ali de instruções para ganhar debate com os sofistas, não. Né? Aristóteles, na retórica, está nos convidando a compreender o nosso ser no mundo, a nossa existência cotidiana. E aí a retórica começa dizendo isso, né? Querendo ou não querendo, nós estamos sempre negociando com o mundo. O mundo é discurso, né? E eu acho que isso está aí nesse momento. A cooriginariedade entre as disposições afetivas, a compreensão e o discurso. Né? O mundo é discurso. Quer dizer, o corte de cabelo do seu Miguel, seu William, já me afetam de alguma maneira, já de alguma maneira me remetem a uma determinada noção de masculinidade, ou de moda, ou de momento, não é? A roupa, o outdoor, a arquitetura, as nossas praças, a cidade, a organização espacial, quer dizer, todas essas coisas, não é? Elas de alguma maneira já são de alguma maneira a ação de um mundo discursante, né? Um mundo para que eu possa apontar e dizer, está vendo ali, está vendo aquilo que está acontecendo ali, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que, se a gente dá crédito ao Heidegger, eu acho que a gente tem que repensar a retórica para muito além quando a gente, de alguma forma, quando alguém fala com a gente, né, eu já dei, inclusive, o exemplo aí de alguém que vai nos criticar, né, mas poderia ser alguém que vai nos elogiar, né? Então, talvez nós estejamos muito carentes de um elogio, né, de alguém que diga, olha, que bacana, né, esse evento que vocês estão fazendo, né, que legal você está estudando esse autor, né? E como, na verdade, como é fácil, né? Eu tinha, inclusive, um amigo que foi um globetrotter, um sujeito que viajou sem dinheiro nenhum pelo mundo inteiro. E ele dizia o seguinte, você consegue viajar o mundo inteiro com pouquíssimo dinheiro quando você cultiva a habilidade de elogiar. Né?
As pessoas adoram ser elogiadas, né? Elas se tornam incrivelmente receptivas, né? Mas é natural isso, não é uma acusação de hipocrisia, né? Então, nós, de alguma forma, somos afetados também pelos discursos, né? Pelas palavras. Hoje, então, com as redes sociais, isso é um prato cheio, né, para a gente trabalhar, né? Quer dizer, pensar retoricamente os discursos que os aplicativos nos... Né? Que afetividade está contida, por exemplo, quando você está quietinho, o teu celular está lá em cima da mesa, e aí faz aquele aviso, né, de que entrou mensagem. Você é afetado por aquilo, né? Você não queria parar o que você estava fazendo para ir ver quem botou no WhatsApp, né? Mas você para. Você se vira, né, para o celular, você pega o celular, né? Então, eu acho que esse tipo de estruturação, quer dizer, da clareira, da cotidianidade mediana que o Heidegger faz aí, ela tem uma potência enorme, né? Quer dizer, para muito além dos estudos escolas sobre ser e tempo. Eu acho que dá para fazer um monte de coisa com isso aí. E obrigado, Fábio, pela pergunta também. Excelente, professor. Então vamos para a próxima. Próxima é do Antônio. Professor, como se constitui o ser no mundo como constituição da presença do ser aí? Essa é a pergunta dele. Pois é, Antônio, eu não sei aí qual é o sentido que você está emprestando à palavra constituição, né? Eu não sei se é um sentido mais genealógico, né? O que, na verdade, eu te diria, e essa é, inclusive, uma das razões aí das polêmicas, né, sobre se é possível pensar um Dasein bebê, ou se o Dasein já é sempre um adulto. O professor Loparic, que vocês devem conhecer, né, inclusive muito amigo do professor Jacói, em determinado momento fez muitas críticas, né, a Ser e Tempo, pelo fato de dizer que não, Ser e Tempo não dá conta da gente pensar, digamos, esse desenvolvimento, né, do Dasein, e aí pressupondo que seja nesse sentido que você está falando de Constituição, né. Eu particularmente acho que a cotidianidade mediana, da qual Heidegger se vale, né, hermeneuticamente, no início do livro, é a cotidianidade mediana do homem europeu adulto. Aquela que ele conhecia. E, obviamente, com todas as perspectivas que lhe são inerentes, né? Ele é muito claro, olha, eu estou entrando por aqui. Eu estou pensando o mundo a partir da perspectiva de um ente que tem uma história, né, que é uma história que é fortemente tributária dos gregos, que começaram a perguntar pelo ser, que definiram certas prioridades e etc, etc. Então, quer dizer, é a partir, digamos assim, dessa origem casual, né, que nós podemos discutir as condições de possibilidade de outras relações com o mundo, né? Então, eu acho que é meio por aí, quer dizer, eu não pensaria, quer dizer, de onde eu estou, eu posso, de alguma forma, ser criacionista, né, ou evolucionista, mas isso só vai poder acontecer relacionalmente, né, com a comunidade científica, com a comunidade religiosa, né, ou com as preferências que eu empresto uma ou outra, ou com os cruzamentos de sentido que eu faço, etc. Né? Então, eu diria que essa Constituição já é sempre uma Constituição situada, né? Uma Constituição feita por um ente que já está sempre lançado no mundo e que procura e que entende, né, que a gratuidade desse fato, né, e que pode, de alguma maneira, atribuir sentido e se constituir, né, como alguém que escreve filosofia, como alguém que
que atribui sentido, né, como alguém que constrói narrativas, quer dizer, mais ampliadas sobre a sua própria saga, né? Mas fico te devendo uma resposta melhor e com essa ressalva, né, de que eu não sei exatamente o sentido que você está emprestando à palavra Constituição aí. Excelente, professor. Agora uma pergunta que foi feita pelo Praxedes no chat. Pediu para o professor comentar um pouco mais sobre o suporte que Heidegger dá à psicanálise, principalmente no que se refere ao medo da morte. Ele colocou essa pergunta. Pô, Praxedes, eu vou apenas te dar uma direção, né, algumas direções assim, muito pontuais. A minha experiência com psicanálise é muito precária. A gente tem um colóquio Heidegger, que vinha acontecendo todo ano, há 25 anos, em São Paulo, no Hospital do Rim. E algumas das edições desse colóquio, inclusive, quer dizer, tiveram presença de psicanalistas, né? Heidegger, ele mesmo em vida, ele teve, você certamente conhece, os seminários de Zollikonen, né? Onde ele se coloca em relação à psicanálise freudiana, um texto tardio. Ele teve contato com dois psicanalistas famosos, que foram o Ludwig Binswanger e o Medard Boss. E acho que o Boss, não o Binswanger, criou a Daseinanalyse, né, uma possibilidade, uma analítica, uma análise, né, que de alguma forma tem pretensões terapêuticas, mas baseada na analítica existencial de ser e tempo, né? E, obviamente, a morte, o medo da morte, a angústia diante da morte, a incerteza, né, o tipo de efeito, né, que a nossa relação com a morte tem na nossa vida, é um prato cheio aí para a psicanálise. E eu acho que um psicanalista, né, obviamente existem outras linhas, lacaniana, winnicottiana, ferenciana, enfim, né? Mas eu te diria que procurasse o professor Marco Casanova, que na verdade é o grande idealizador do Instituto Dasein, e é uma pessoa super acessível. Ele certamente vai te abrir um cardápio, né, de interlocuções, de possibilidades, de publicações, onde você vai poder encontrar aquilo que os psicanalistas estão fazendo com a analítica existencial do Heidegger, né? E eu confesso a vocês que, e aí volto à minha experiência dos colóquios, mesmo, né, com a minha entendimento precário, minhas leituras muito ordinárias do Freud, etc., eu sentia muita firmeza nesses colegas psicanalistas sêniores, né, falando a partir da sua perspectiva psicanalítica das coisas que eu conheço um pouquinho melhor, que são as coisas de ser e tempo. É muito bacana. Aí tem um continente aí para explorar. Procura o Casanova, escreve para ele. Se ele não puder te responder, ele vai te sugerir o Gabriel ou alguma outra pessoa, né, que te apresente aí esse grande cardápio que o Instituto Dasein, quer dizer, de São Paulo, hoje proporciona. Excelente, professor. Dando continuidade. Eu até pulei uma pergunta que foi a do Rafael Messias, que ele fez antes da do Antônio, então eu vou retomar. Ele perguntou assim, que teria mais a ver com o parágrafo. Seria o discurso rede, entre parênteses, o que determina tanto a disposição, que é Befindlichkeit, quando a compreensão, Verstehen, se sim, como acontece. Então, seria o discurso, entre parênteses, rede, o que determina tanto a disposição, quanto a compreensão, se sim, como acontece. Não, a resposta seria não, né? Não existe uma precedência do discurso em relação à compreensão e às disposições afetivas, né? Quer dizer, as três se copertencem. Eu diria que o discurso determina os afetos e a compreensão, mas os afetos e a compreensão também determinam o discurso, né? Eu vou te dar um exemplo mais retórico, né?
Uma vez eu queria conversar com a minha filha, e a minha mulher diz assim, não, desiste que hoje ela está de ovo virado. Eu não sei se vocês usam essa expressão em Curitiba, estar de ovo virado, né? Mas essa é uma disposição afetiva que torna a pessoa impermeável a qualquer discurso. Não adianta conversar com ela não quer conversa, né? Ela está fechada para balanço. Então, aí a gente tem uma situação onde a disposição afetiva determina o discurso, né? Então, eu diria que essas relações de determinação, elas são mútuas, co-originárias, as três estão o tempo todo operando, né? Não existe uma precedência do discurso em relação às outras duas estruturas do AI, né? Que são a compreensão e as disposições afetivas. É como eu entendo, pelo menos. Muito bom. Professor, o Miguel teve que sair rapidamente, ele já retorna. Tem uma pergunta do Longe, um pouco extensa e um pouco complexa, mas vamos lá. Professor, de fato o mundo é um conjunto de relações do Dasein com os entes que o cercam, e, sobretudo, com o outro Dasein. No entanto, como se pode compreender um Dasein que perdeu a pergunta que o pontua como Dasein? Ou seja, a pergunta pelo ser, uma vez que não está sendo atingido pelas afecções que lhe permitam tal indagação? Digo isso referindo-me à possibilidade de um estado de profunda ausência de linguagem, um severo... Ele usa autismo, mas enfim, severo autismo. Talvez aqui não seja um bom exemplo, mas só a possibilidade, só para possibilitar o que eu quero dizer, portanto, um Dasein que não tem noção de si mesmo e dos outros. É claro que a linguagem é muito ampla, desde a própria linguagem convencional, a corporal, e muito embora para Heidegger o corpo não é físico, mas a gestuabilidade. Enfim, compreender um Dasein que é desprovido dessa pergunta, eu acho que ele quer. Daí ele faz uma síntese. Como compreender como compreender o Dasein que perdeu a pergunta pelo ser? Bom, a pergunta é grande, complexa, como você disse, William, mas eu entendo o que ele está dizendo. Como é que é o nome, perdão? É isso que eu perdi o nome dele. É o Longe. Longe? Isso. Tá. Então, Longe, eu só chamar a atenção para o fato, né, de que perder, né, se perder a si mesmo, né, como um objeto de interesse, é uma possibilidade do Dasein. Né? E é isso que funda lá a tagarelice, a curiosidade, a ambivalência, a decadência em geral, né? Quer dizer, o Dasein, ele vive em meio a hábitos, né, que dotam, né, a existência, a vida na clareira de uma certa regularidade. Mas esses hábitos podem perfeitamente se tornar tirânicos, né? Se tornar impeditivos de qualquer reflexividade, de qualquer meditação, de qualquer possibilidade dele fazer a pergunta, dizer, mas qual é o sentido de tudo isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu, afinal de contas? O que é isso que acontece em mim, né? O que significa eu poder acordar todo dia e ver esse turbilhão de cores e, ao mesmo tempo, ter que saber do sofrimento de tanta gente que está morrendo de fome, né? Quer dizer, o que significa isso, tudo isso? Eu diria que essa é uma possibilidade, inclusive é a possibilidade na qual o Dasein se encontra no mais das vezes, né? Eu diria que a maioria das pessoas não faz essa pergunta. E, inclusive, se sente muito incomodada quando alguém tenta abrir para ela essa perspectiva, essa possibilidade, né? Diz que o cara está pensando na morte da bezerra, manda trabalhar, né? Aquelas coisas que a gente conhece, né? Agora, me parece que uma coisa um pouco diferente, né, que está aninhada dentro da complexidade da tua pergunta, é quando você fala aí de uma patologia psicofísica, né, que você fala do autismo, né, ou das afasias, né, enfim, que são estados onde o sujeito de fato está privado de alguma dessas possibilidades existenciais
que nos permitem experimentar o mundo na sua plenitude, né? Aí não é uma questão de abrir um livro do Camus ou do Tolstói, né? E de repente, não é isso, né? O sujeito não consegue se lembrar do que ele fez há 5 minutos atrás. Então, para conectar com a pergunta do colega anterior, né? A possibilidade de constituição e reconstituição dessa teia de sentido que a gente chama de mundo fica muito prejudicada. E eu diria para você, para completar a minha resposta, que eu tenho, inclusive, muita dificuldade, né? Porque na medida em que o tipo de reconstituição de mundo que se estabelece, ele começa a se fazer numa outra chave, né? numa chave que, de alguma maneira, denota uma alteridade, né? Que está tão afastada de mim que eu já não posso mais compreender. Eu já começo a ter dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu não tenho nenhuma preparação, nenhum treino, né? Psicológico, psicanalítico para lidar com pessoas com Alzheimer, com autismo, formas severas de autismo, né? Mas da mesma maneira que, quer dizer, eu acho que a gente pode até, quer dizer, dentro do nosso repertório, eu vivi o final da vida do meu pai com ausências assim prolongadíssimas, não reconhecia ninguém, né? Não estou querendo, obviamente, comparar o meu pai com um animal, mas eu também não consigo falar a língua de um cachorro, né? Mas eu invento uma relação. E a gente pode inventar relações com pessoas que não conseguem se comunicar com a gente pelas vias normais. Agora, eu acho que talvez, se a gente quer prestar seriedade a isso, vale a pena migrar para essa área de saber, né? A área terapêutica, enfim. É a resposta que eu tenho para te dar. Excelente, professor. Dando continuidade, temos mais uma pergunta. Vamos ver se o pessoal manda mais, senão essa seria a última, que é a do Giovanni do Carmo. Ele pergunta assim: a escolha do medo para explicar a disposição afetiva possui alguma razão ou foi uma escolha aleatória de Heidegger? Por que ele escolheu este afeto e não outro? Pois é, Giovanni, o meu entendimento é que a escolha do medo é uma preparação da discussão da angústia, né? Que vai ser a disposição de ânimo central de Ser e Tempo, né? E que, inclusive, faz com que algumas pessoas queiram aproximar o Heidegger do Sartre e chamar a fenomenologia do Heidegger de fenomenologia existencialista, né? Quer dizer, a angústia é uma espécie de experiência difícil de suportar, algum tipo de ameaça, de solapamento do mundo, né? Uma experiência radical de não sentido, né? Que se insinua. O Heidegger é muito claro, né, nos parágrafos em que ele tematiza a angústia, né? Que se insinua sem nenhuma razão específica. A angústia é um convidado que aparece do nada, né? E o que, na verdade, as pessoas podem escolher diante da visita da angústia é acolhê-la, né, ou fugirem dela, né? Então, vamos imaginar que, de repente, você começa a se sentir estranho, né? As coisas que são cotidianas apareçam sobre uma cifra de desafio, de insolitude, né? Vamos pegar aí um GTA para jogar rapidinho, ou vamos tomar um comprimido, né? Ou vamos sair, vamos ligar para alguém, porque senão, se aquele troço se instalar, você vai ter que ressignificar o sentido da tua existência inteira, né? E aí a razão para a escolha do medo é que o medo tem objeto, né? O medo é o cachorro, é a catástrofe, é o temporal, é o ladrão, tá certo? É o cara que está dando em cima da tua namorada, é o carro que vem em alta velocidade e que está trafegando numa rua escolar em alta velocidade, né? E objetos assim muito concretos.
E aí o Heidegger faz uma coisa preparatória, né? E no mais, a relação, a estrutura do medo é muito parecida com a estrutura da angústia, né? Mas no caso da angústia não tem o carro, não tem o ladrão, não tem o cachorro, não tem a tormenta, não tem, não é, a briga, né? O que é que causa angústia? É a própria existência. É a própria incapacidade de dar conta da existência, né? Na sua totalidade. O fato de nós sermos seres de compreensão finita. E que temos que viver com isso, né? A decisão, justamente, é entender o fato de que nós não podemos compreender tudo como uma espécie de mola propulsora das nossas próprias buscas, né? É justamente porque a gente não compreende tudo que a gente continua compreendendo, né? Que a gente continua pesquisando, procurando novas explicações, tentando atribuir sentido àquilo que não tem sentido. Agora, o fato, né, de que nós não conseguimos nunca atribuir sentido completamente às coisas é angustiante. Nós temos que conviver permanentemente com a falta de sentido, né? Encontrar uma maneira de coexistir, né, com essa incompletude existencial. Então, a minha resposta, pontuando, eu acho que o medo é introduzido neste momento já para preparar estruturalmente a análise da angústia mais adiante, que é uma análise muito mais fôlego e muito mais central, tá certo? Para ser tempo, né? Excelente, professor. Sobre a última pergunta que o Will fez sobre o Lonely, a Dulce ela pediu um esclarecimento melhor sobre a questão da ausência e sobre a questão do autismo. Se pela resposta que o senhor deu, a gente pode entender o tornar-se, aquilo que o senhor apresentou como tornar-se Dasein. Basicamente é isso que ela colocou. Pois é, como eu tenho insistido, né, me parece que o ponto de partida do Dasein, do Heidegger na analítica, é o Dasein normal, entre aspas, né? Esse Dasein que tem a memória que todo mundo tem, que, enfim, que tem seus órgãos de percepção, os 5 sentidos integrais e essa coisa toda, né? Agora, eu acho que talvez a partir daí a gente possa pensar, talvez por privação, né? E a partir dessas privações, uma reorganização do mundo. Mas eu teria muita dificuldade, assim, e até medo mesmo, né? De ser insensível, quer dizer, ao discutir essas, entre aspas, patologias, né? Vamos imaginar, vou só pegar um pouquinho mais leve, e vamos imaginar uma pessoa surda, pessoa privada de audição. Quer dizer, como é que é essa pessoa, né, que não pode contar com essa pluralidade, né, de estímulos sonoros, né, como é que ela organiza, como é que ela reorganiza espacialmente o seu mundo, né? Não posso dizer que essa pessoa é privada de Dasein, porque ela não escuta, né, ou porque ela não vê. Mas, por exemplo, uma pessoa que perdeu a experiência do tempo, né, o que não retém mais a passagem, a sequência dos fatos, né? Quer dizer, em que medida eu posso, de fato, traçar uma linha, né, onde não há mais volta, né, onde não há mais possibilidade de comensurabilidade, né, de comunidade de afetos, etc., né? Mas aí, Dulce, se você me perdoa, eu, por puro receio, né, e puro cuidado mesmo, e falta de conhecimento de causa, quer dizer, dessas patologias, eu preferiria deixar a coisa em tese mesmo. Espero que você me entenda.
Excelente, professor. Recebemos mais algumas perguntas, quando eu falei que era a última. A primeira é do Gelson Lopes. Professor Lira, primeiramente agradeço as descrições, sempre fluentes e livres, e neste âmbito, a respeito do ser lançado e do ser afetado. Poderias tecer algumas considerações sobre a queda de Tales do Poço, o filósofo de Mileto, e o riso da criada Trácia, que Heidegger retoma da obra Teeteto do Platão em sua obra Que é uma Coisa. Ademais, há na queda uma relação com a decadência? Gelson, eu acho que tem uma série de coisas aí misturadas, né? Não na tua pergunta, né? Mas na situação que você evoca. Vamos lá, o Tales estava andando, olhando para o céu e pisou num buraco, né? Estava distraído. A preocupação dele, né? Vamos imaginar que ele, olhando para o céu, estivesse fazendo filosofia, ou pensando do que tudo é constituído, né? Ou qual é o mistério de haver ser ao invés de não haver nada, né? Então eu teria uma figura aí que, para se concentrar, né, intencionalmente, né, no problema da totalidade do mundo, da possibilidade do mundo, deixou de prestar atenção em coisas mais comezinhas, né? Como o fato de que a gente tem que prestar atenção por onde anda para não cair dentro de um buraco, né? E a camponesa Trácia está na outra ponta, né? Justamente na ponta de alguém que ridiculariza, né? Aquele que descura, né, da cotidianidade, das necessidades, enfim, de atenção cotidiana para poder prestar atenção em coisas supostamente elevadas, né? Então, eu acho que aí tem. Agora, do ponto de vista da decadência, eu acho que tem um negócio complicado ali, que eu entendo, né? Porque decadência é uma palavra muito pesada. Inclusive, na Alemanha, né, a gente pega lá os textos do Spengler, né, aquela crônica ali da Alemanha, da década de 1920, a ideia de decadência do Ocidente é uma coisa muito pesada, realmente, né? E o Heidegger mantém a palavra Verfall, né, a queda, né, que é traduzida por... E é uma palavra que tem uma cifra dupla. O André Duarte, inclusive, professor aí da Federal do Paraná, né, hoje em dia talvez não esteja tão dedicado a Heidegger, mas já foi alguém que fez leituras maravilhosas de Ser e Tempo, e sobretudo do Ser Com, do Mitsein, do Mitdasein, uma possível capacidade de a gente pensar uma ética no Dasein, em Ser e Tempo. Né? Ele chegou a propor traduzir Verfall por cadência, ao invés de decadência. Né? Ou seja, por entender, na verdade, que a decadência, né? Ou seja, essa coisa de estar lavando prato, de dar banho no cachorro, de ir para a escola, de pegar o ônibus, de fazer piada, né? Que essa é uma possibilidade constitutiva do Dasein, né? Nós não vivemos sem essa possibilidade. Se cada vez que a gente vai dar uma garfada no macarrão, né, a gente não botar o macarrão dentro da boca, porque a gente fica pensando no ser do macarrão, a gente morre de fome. Então, assim, cadência nesse sentido de rotina, né? Nesse sentido de uma determinada teia de costumes que possibilita a nossa existência. Agora, qual é o segundo problema que se aloja aí, né? É o fato de que algumas dessas teias de costumes podem, de fato, se tornar muito hostis à reflexão filosófica, né? E me parece que é um pouco o que está prefigurado ali de uma forma meio engraçada na anedota da camponesa Trácia, né? Então, a rotina, os costumes, os aspectos mais comezinhos da vida, eles são constitutivos, né? O Heidegger gostava de futebol, era fã do Beckenbauer, assistia a Copa do Mundo, né? Esquiava. Né? Eu acho que a gente passaria a falar de decadência em sentido forte, né?
quando o sujeito se deixa absorver de tal maneira nessa teia de costumes possibilitadora que não sobra mais nenhum espaço para nenhuma transcendência, né? Mais nenhum espaço para colocar em questão as questões filosóficas, enfim, as questões existenciais, nesse sentido de ser e tempo. Excelente, professor. Vamos lá para, por enquanto, a última pergunta de hoje, que é do Fábio Rocha. Ele já fez uma pergunta anteriormente. Considerando para Heidegger a abertura do Dasein em relação com os entes, a retórica para Aristóteles teria uma característica de potencialidade, dinamis, e não de uma tecne, tal Gorgias de Platão. Então, ele, pelo que eu entendi, a pergunta dele quer saber a perspectiva de Heidegger sobre a retórica e também sobre a interpretação de Heidegger sobre a retórica de Aristóteles especificamente. Eu volto ao meu ponto, né? A leitura aí é o livro 18, de 1924, né? Problemas Fundamentais da Filosofia Aristotélica, onde o Heidegger faz muitos elogios, né? Tenta reler a retórica do Aristóteles numa chave hermenêutica. Então, a primeira hermenêutica da cotidianidade mediana, né? Então, não tem nada a ver, né, com a crítica. Você falou do Gorgias, né? Imagina você já falando do diálogo Gorgias do Platão, né? Esse é um dos momentos em que o Platão é mais contundente em relação aos sofistas, né? Quer dizer, a gente que tenta tentar entender qual era a relação do Platão com o sofista, normalmente a gente lê 3 textos, e contrapondo 2, né, que são o Fedro, né, onde o Platão admite a possibilidade de uma retórica filosófica, né, uma retórica capaz de agradar os deuses, uma retórica psicagógica capaz de elevar as almas, né, e o Gorgias, onde o Platão chama o sofista de cozinheiro, né, compara a retórica como arte de adular, né, que não é arte coisíssima nenhuma, né. Então, eu acho que o que o Heidegger está dizendo dizendo, olha, não é nada disso, Aristóteles não estava falando de nenhuma retórica sofística nesse sentido, como a arte de levar os outros no bico, de convencer de coisas que não são lá muito nobres, não é disso que ele estava falando, né. Agora, a última coisa que você fala de dinamis e de tecne, né? Essa é uma grande discussão. Aristóteles, no texto da retórica, ele diz as duas coisas, né? Mas aí a gente teria que pensar o que os gregos entendiam por tecne, né? Quando Aristóteles diz que a retórica é uma tecne, né? Eu acho que justamente o que ele está dizendo é que a retórica é um conhecimento, né? Um conhecimento de causas, quer dizer, com determinadas finalidades, que podem ser persuadir, convidar a pensar, elogiar, criticar e uma série de outras, né? Então é um conjunto de compreensões, né? É certo, que permitem nós nos relacionarmos com as outras pessoas discursivamente, com certos propósitos. Mas existe também, e Aristóteles diz isso, a possibilidade de pensar como dinamis, né? E aí, numa chave menos de um conjunto de ensinamentos e mais de um processo formativo, né? Na medida em que o sujeito lê a retórica e participa das lições de retórica do liceu, ele, de alguma maneira, começa a prestar atenção no modo como as coisas que têm importância, têm ou não têm importância discursivamente, né? Como é que os nexos se constituem, se constroem, se desconstroem no mundo, né? E passa, obviamente, a poder fazer uso disso. Agora, eu lendo a retórica, a complexidade é tamanha, né? A complexidade das linhas, né? do emaranhado aí de linhas de significado, seja no âmbito do patos, no âmbito do ethos ou no âmbito do logos, né? Que eu acho que eu tendo a concordar com o Heidegger no sentido de que isso não cabe, tá certo, em nenhum compêndio, né, em nenhum conjunto de conhecimentos, enfim, que possa ser objetivado. Na verdade, o que a gente faz é ajudar, quer dizer, as pessoas a compreenderem o mundo discursivo que as cerca e a se relacionar com esse mundo de forma tão excelente quanto possível. Muito bom.
pelo que a gente viu, acabou as perguntas e foi muito boas respostas, professor. Uma coisa que o pessoal elogiou bastante foi sua didática, inclusive eu achei sempre muito boa desde a outra vez. Retomo esse elogio. E agora, se o senhor quiser tecer algumas palavras finais, daí para podermos acabar, sinta-se à vontade. Eu vou ali para outro computador daí só para fechar a live. Fica à vontade, William. Mais uma vez aí, parabéns pela ideia, parabéns pela realização. E como eu disse, eu vou fazer tudo, vou tentar abrir espaço na minha agenda complicada aí, né, por causa da pandemia, para vir assistir o professor Jacóia no fechamento. E poder, inclusive, dar um abraço, quer dizer, pessoalmente nele. E estar com vocês mais uma vez, né? Foi muito prazeroso essas duas sessões aí de 2 horas. Tem super perguntas. Anotei aqui um monte de coisa escondida aqui embaixo da minha tela enquanto estava respondendo. A gente vai... E obrigado, viu, William? Para mim, alguém dizer para mim que é didático, eu faço muita questão, assim, eu acho que a docência é fundamental. Enfim. Muito bom. Obrigado a vocês pela oportunidade. Perfeito, então. Eu vou encerrar.